Olá pessoal, sou o professor Osmar, de língua portuguesa, e eu vou fazer com vocês aqui uma questão, né? Vamos resolver aqui algumas questões da banca AOCP, né? Olha só, uma banca que geralmente promove concursos públicos na região do Nordeste, né? E a OCP, ela trabalha também um conteúdo bem interessante na área de português, e eu vou corrigir com vocês uma questão desta banca relacionada à concordância verbal, né? Eu vou pegar aqui, só vou deixar um detalhe para vocês aqui, né? Então, a OCP é um instituto, então esta banca é uma banca, como eu disse, predominantemente ela faz eventos, né, na área de concurso público na região do Nordeste, Rio Grande do Norte, né? Nós temos vários locais do Nordeste em que ela faz algumas provas aí. E vamos trabalhar um pouquinho aí, então, vou falar com vocês sobre a questão de concordância. Vamos ver como essa banca ela aborda a questão de concordância, tanto a verbal quanto a nominal nas suas provas, ok? E aí eu vou deixar com vocês, nós temos aqui, vocês estão vendo aí a primeira questão, né? Lá em cima eu já deixei para vocês o logotipo, olha, bem do meu ladinho ali, ó, a OCP, este logotipo da banca, e nós temos aí técnico científico de perícia, né? Lá do Rio Grande do Norte, a agência de necropsia, o agente de necropsia, né? Então, e nós temos aí, considerando as afirmações a seguir, assinale a única correta. Eu vou deixar para vocês aí a questão. Então, bom pessoal, em relação ao enunciado, se vocês olharem aí, ele lá na prova em si, você não sabe do que se trata, né? Ele colocou, considerando as afirmações a seguir, assinale a única correta. E aquela situação, né? A gente fica, puxa, mas isso vai ser o quê? Ortografia, crase, regência, concordância? Não dá para você saber se também em cada alternativa ele vai trabalhar um contexto, né? Mas não, nós vamos ver que esta questão ela é especificamente voltada para a parte de concordância, né? Pode ser a verbal e também a nominal. Então vamos saber aqui, vocês têm neste slide aqui comigo as três primeiras, A, B, C, né? Vamos olhar e depois nós temos a D e a E no slide seguinte, e vamos ver do que se trata então aqui. Ele diz o seguinte no item A. Claro, gente, isso foi tirado de um texto, né? E eu não coloquei aqui o texto para vocês, já vou deixar bem claro, porque a questão é uma questão restritamente de gramática, de concordância. E tudo que o professor aí da banca fez nesta questão, ele buscou, obviamente, já lá do texto, ele trouxe para nós, veja, ele já trouxe na própria questão o trecho tirado do texto. Então fica mais fácil, você já analisa de cara aqui. Então olha só, a maior taxa de suicídios no Brasil se concentra, o verbo está em negrito, a banca deixou desse jeito, se concentra entre idosos acima de 70 anos. O termo em destaque deveria estar no plural, concordando com o sujeito suicídios, conforme a regra de concordância da língua portuguesa. Então veja bem o que nós temos aí. O item A está afirmando, o aluno nesta questão, ele deveria entender o seguinte, olha, o professor da banca no item A está afirmando que o verbo concentrar no singular está errado, porque ele afirma o seguinte, deveria, olha lá, né, o termo em destaque é o concentra. Aí você já percebe que se trata realmente de concordância verbal, né? Então, ele deveria estar no plural, concordando com o sujeito suicídios. Preste atenção no que aconteceu com esta questão, né? Na questão, esta uma aqui nossa do agente de necropsia aí que vocês têm, e na alternativa A, eu vou anotar aqui, daqui a pouco eu vou trazer a tela cheia só comigo, para explicar para vocês que regra, vamos ler aqui o cérebro do professor
da banca AOCP e saber qual foi a ideia que ele teve aqui para elaborar essa questão. Peguei a caneta aqui, vamos lá então. Olha, ele diz o seguinte, né? Olha, a maior, estou pegando aqui o trecho, né? A maior taxa, certinho, né? A maior taxa de suicídios, né? Olha só, tá? A maior taxa de suicídios, né? Aí vem no Brasil, eu vou colocar aqui reticências, eu vou colocar C, concentra, né? Do verbo concentrar. Pronto, só aquilo ali já vai ser o suficiente para eu explicar para vocês. Só vou retomar aqui a afirmativa do professor de português desta banca. Ó. O termo em destaque, qual o termo em destaque? O verbo lá, né? Se concentra, né? Eu acrescentei a partícula C ali junto, mas o problema aqui é o verbo, né? Então, o termo em destaque deveria estar no plural. Então vamos colocar aqui, vou colocar em cima, tá? Concentram, tá? Do jeito que está pedindo aí no comentário da alternativa A desta questão. Olha, estou lendo para vocês. O termo em destaque deveria estar no plural, concordando com o sujeito suicídios. Então, vou fazer assim, ó. Olha lá. Concordando com o sujeito suicídios, né? Conforme as regras de concordância da língua portuguesa. Agora eu vou trazer aqui a tela cheia comigo. Veja bem. Bom, pessoal, por que essa afirmativa está errada? Porque você tem a maior parte de, né? É um sujeito partitivo. Então, quando vocês, no português, tiverem aquele sujeito coletivo ou partitivo com determinante, você tem duas concordâncias. Então, a maioria de, né? Aqui, ó, grande parte de, a maior taxa de, né? E quando você tem lá o grupo de, né? Certo? A turma de, ou seja, sujeito coletivo, ou no caso aqui, que é um sujeito partitivo, que acaba pegando a mesma regra de sujeito coletivo. Então, quando eu tenho aqui, olha só, vamos colocar, né? Eu tenho aqui um sujeito chamado de partitivo. E este sujeito partitivo, ele está com determinante de suicídios. Aqui é um especificador. Você pode chamar isso aqui de especificador ou chamar isso aqui de determinante. As duas formas são corretas. Determinante. Então, o que vai acontecer? Este especificador vai aparecer no plural, né? Então, você diz o grupo de estudantes, a maioria dos funcionários. E o que acontece quando eu tenho sujeito partitivo com um determinante? Eu tenho duas opções de concordâncias. Eu faço a concordância com o determinante de suicídios concentram e eu continuo com a concordância com o partitivo. Então, a questão diz o seguinte, parafraseando aí a afirmativa do professor no item A desta questão, né? Deveria estar no plural. Poderia colocar também, para que o item A, vamos dizer assim, para que o item A estivesse correto, deveria ser, né? O termo em destaque também poderia aparecer no plural, pois se trata de um especificador no plural de um sujeito partitivo, né? Então, só vou devolver ali a questão para vocês. Olha só o que ele colocou aí para nós. Olha lá. A maior taxa de suicídios, né, no Brasil se concentra, também poderia ser se concentram, né? Aí ele diz o seguinte, o termo em destaque deveria estar no plural. Não, não era só, né? O termo destaque poderia também estar no plural e concordando com o determinante suicídios, ok, pessoal? Então, não deu certo, tivemos um erro aí nesta questão, aliás, neste item A, na alternativa A da questão aí que eu estou corrigindo com vocês, a questão aí de técnico científico de perícia, né? A banca O, né? AOCP
e esta prova foi lá do ITEP, lá Rio Grande do Norte. Só devolvendo aqui para vocês, olha só, o professor então aqui trabalhou o quê? O professor desta banca trabalhou o sujeito partitivo, que é a regra de sujeito coletivo, com especificador. Aliás, aproveitando que eu estou aqui na tela cheia com vocês, eu vou colocar um outro exemplo. Vamos colocar assim, ó. Se você disser, olha, um grupo, aqui ó, sujeito coletivo, um grupo de estudantes, né? Um grupo de estudantes viajou e também poderia ser viajaram. Vou fazer uma frase aqui bem simples, né? Só para vocês entenderem o raciocínio do professor da AOCP nesta alternativa A, desta questão aí do agente de nucleopsia que eu estou corrigindo com vocês. Então, verifica aqui que nós temos, olha só, eu tenho aqui um grupo, aqui no caso é um sujeito coletivo, né? Coletivo, a ideia é a mesma com o sujeito partitivo, a regra é a mesma, e de estudantes é um especificador, né? E aí, bonitinho, então um grupo viajou, olha que perfeição, e um grupo de estudantes viajaram, né? Se fosse só um grupo, aí seria um grupo viajou. Então, quando eu tenho aqui especificador, eu tenho as duas formas. Lá em cima também. Então, a maior taxa de suicídios se concentram com suicídios e a maior taxa se concentra porque eu tenho ali um sujeito partitivo. Olha que bacana, né? Numa única alternativa da questão, né? Você já tem essa estrutura. Então, é uma banca que trabalha bem a realidade de sala de aula, né? A OCP, ela trabalha bem essa questão de sala de aula. Você ali estudou o português, estudou concordância, sujeito coletivo, sujeito partitivo, você já vai perceber aí esse estilo de questão. Lembrando que este estilo de questão aqui, com afirmativas, pedindo para você achar aí a única correta, é um estilo de questão que você encontra também na FCC. Né? A Fundação Carlos Chagas, ela faz esse tipo de questão. A, B, C, D e E, e pede para você a única correta ou a única incorreta, e você vai ter que achar as afirmativas aí que estão erradas, e no caso de descobrir uma correta, a afirmativa que está correta aí para nós, ok? Bem o estilo, né? A banca aqui, a OCP, ela trabalhou aí o mesmo estilo que a banca Fundação Carlos Chagas faz nas suas provas, que é esse tipo de questão. Vou voltar aqui para vocês e vamos ver então aqui o que aconteceu com o item B. Pode ser? Vamos lá então? Olha só, o item B da questão. Pesquisas anteriores já haviam apontado, né, esse grupo etário como o de maior risco. O termo em destaque poderia estar no singular, pois se trata de uma ocorrência impessoal do verbo haver, como ocorre no trecho. Há outras mortes passíveis de prevenção. Vou pegar aqui o meu apagadorzinho. Bem esperto o professor aí da AOCP, né? Espertinho aí no item B, ele tentou enganar aí tapear aí o candidato, misturando o verbo haver como pessoal, do verbo haver como impessoal. Gente, uma questão muito inteligente. Embora eu estou fazendo a segunda alternativa da questão, mas você percebe que os conteúdos aí, A, B, C, D e E, estou aqui na B com vocês, você percebe que o professor arranjou bem, ele trabalhou mesmo ao pé da letra, o que se vê aí em sala de aula, na questão de concordância. Olha só, verbo haver, um perigo. Eu vou apagar aqui o item A, este comentário que nós fizemos aqui do item A, e vamos saber aqui o que aconteceu com o item B, né? O item B. Eu só vou deixar aí a questão um pouquinho aí, então tome cuidado lá. Está dizendo, né, que o verbo haver deveria ficar no singular. Antes de eu me colocar aqui como tela cheia, eu vou copiar para vocês aqui. Vamos lá. Então aqui no B, ele colocou o seguinte, pesquisas, né,
Olha lá, tirada do texto, né? Certinho aí. Pesquisas anteriores, né? Olha lá. Pesquisas anteriores já haviam, olha o verbo haver no plural aqui, já haviam apontado, né? Eu vou deixar aqui reticências, até ali para nós é interessante. Aí eu vou colocar aqui o exemplo que ele deu. Ele deu um exemplinho para nós assim, né? Olha só. Ele colocou que ele também aproveitou do texto. Olha lá, olha só. Há outras mortes. Pronto. Até aqui já vai ser interessante. Já transcrevi, vamos dizer assim, o que nos interessa. Agora eu vou me posicionar aqui com vocês diretamente. Vamos lá. Bom, pessoal. Primeiramente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Pare de ficar pensando que o verbo haver é só impessoal. Não é. O verbo haver em língua portuguesa, em parceria com o verbo ter, ele promove tempos compostos. No caso aqui, haviam apontado, significa apontaram. É o pretérito mais que perfeito composto da língua portuguesa, do modo indicativo. Então é como se fosse pesquisas anteriores já tinham, né? Já tinham apontado. Esse haviam quer dizer o quê? Tinham. Ou seja, o haver aqui, ele é um mero verbo auxiliar. Ele é auxiliar do verbo apontar. Vou colocar aqui até entre parênteses. Esse haviam apontado aqui significa pesquisas anteriores apontaram. Olha lá, tá vendo? O auxiliar, o verbo auxiliar numa locução verbal, o verbo auxiliar ele tem que fazer, às vezes, do verbo principal em termos de concordância, né? Então, o apontado aqui é o verbo principal. E o auxiliar aqui, ó, até troquei por tinham, o auxiliar haviam aqui, precisa concordar com o sujeito, né? Olha lá. O sujeito aqui é o elas. Olha lá, pesquisas anteriores, elas haviam apontado. Não há erro nenhum aqui, não. O verbo haver aqui não tem nada a ver com a impessoalidade, como está dizendo aí na alternativa B. Agora, aqui sim, aqui o verbo haver, ele não é auxiliar de nada, e aqui ele é um verbo impessoal. Aqui ele não vai para o plural. Verbo impessoal, né? Há outras mortes, com sentido de existência. Olha que perfeição a nossa língua. Então aqui significaria o quê? Há outras mortes? Existem, né? Existem outras mortes. O que o professor da banca, a OCP, fez nesta alternativa B, desta questão de concordância, né? O que ele fez? Ele tentou enganar aí, né? Complicar a vida do candidato, colocando o verbo haver em duas facetas na nossa língua. O verbo haver como auxiliar, ele como auxiliar, ele concorda com o seu sujeito normal. Então, os alunos haviam feito a tarefa. Nós havíamos resolvido a questão. Normal, tá? Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis e eles haviam. Aqui o verbo haver está no pretérito imperfeito do modo indicativo, somado aqui com o apontado, numa locução verbal, que dá ideia para nós de pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Pesquisas anteriores já haviam apontado, pesquisas anteriores apontaram, ok? O que o professor fez? Então ele pegou a ideia do verbo haver como auxiliar, que é totalmente pessoal, concordando com ele, tem um sujeito, e misturou com a outra faceta, como eu disse, são duas facetas aqui, duas funções do verbo haver. E tentou igualar, dizendo que é a mesma coisa, o verbo haver ainda deu um exemplo. Os dois exemplos estão corretos, mas os dois não batem particularmente para o verbo haver. O verbo haver aqui auxiliar, ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito. Pesquisas anteriores haviam. O verbo haver aqui como existência, ele não tem sujeito. A oração aqui
é sem sujeito. Há o quê? Outras mortes. Outras mortes aqui, objeto direto do haver. Só a hora que você trocar por existir, que este objeto direto vira sujeito. Para o existir. Outras mortes, sujeito do existir. Outras mortes existem. Há outras mortes. Outras mortes. Não há sujeito aqui. É complemento do verbo haver. Há o quê? O professor da banca, ele tentou misturar as duas razões, né? Uma das razões, no caso aqui, duas de várias razões do verbo haver, para tentar enganar aí o candidato. Não é o item B, a afirmativa está errada, estamos procurando a correta, e ele disse ali que deveria ficar como no singular, numa ocorrência de impessoal. Mentira, não pode ser pesquisas anteriores, já havia. Não pode, tem que ser haviam. Não deu certo aí, né? O raciocínio muito bem feito, muito bem bolado aí. Vamos ver o que ele aprontou aí no item C, né? Vamos saber aqui, no item C, a questão toda, eu já estou vendo que é de concordância, pelo menos o item A e o item B aborda, né, o A e o B da questão. O A e o B, os dois itens, abordaram situações de concordância verbal. Vamos ver assim, né? Vamos lá. Olha só. Com a mudança do perfil das famílias, faltam cuidadores em casa. O termo em destaque, no caso o verbo faltar, concorda em número com a palavra famílias, né? Toma cuidado aí. Eu considero esta alternativa ser perigosa, embora ela não está correta, ela é errada, mas ela é perigosa, porque você vê famílias aí e faltam, e não é por aí o negócio. Eu vou tirar aqui para vocês, vamos tirar aqui o nosso comentário aqui da banca AOCP, né? Vamos tirar aqui o comentário e eu vou analisar para vocês aqui agora, é a C. Tem que analisar item por item, é uma forma de você enriquecer o aluno em termos de tópicos, né, dentro da nossa gramática. O aluno tem que saber a questão A, B, C, D e E, além da correta, porque é correta, e porque as outras não estão corretas. Você acaba lendo o cérebro do professor que criou, né, o autor da questão, você fala, olha só, esta banca gosta, ela tem essa artimanha, ela gosta de fazer isso. Isso lembra a outra banca assim, assim, assado, em que eu prestei concurso público. Como eu disse para vocês, o item A, por exemplo, tem uma grande semelhança com questões da FCC, né? Que faz aí pelo país todo também, provas de concurso público. Então vamos lá, né? Olha, vou colocar aqui, olha, vamos pegar o último item aqui, o finalzinho, ó. Né? Olha, das famílias, né? Certinho? Aí ele colocou aqui, existe aí a reticência, mas aqui na questão ele aproximou das famílias, faltam, né? Faltam. E ele continua lá, cuidadores. Olha lá, cuidadores. Pronto, até aqui já foi o suficiente, já é o suficiente para nós sabermos o que o professor aprontou aqui. Eu vou colocar aqui com vocês, vamos pegar aqui a outra caneta e vamos lá. Bom, aí ele grifou aí o faltam e ele afirma o seguinte, né? O verbo faltar tem concordância com famílias, nada disso, né? O sujeito do faltar está depois, né? Certinho? Eu acho que aqui tem que tomar cuidado porque o faltam ele está correto. O que está errado aí é a afirmativa que o professor da banca fez, dizendo que faltam, concorda aí com famílias. Não, não são famílias que faltam. O que falta são cuidadores, ó, né? O raciocínio é aquele vetorzinho ali. Cuidadores faltam, né? Então, o único cuidado que você teria que ter nesta alternativa é saber realmente que o verbo faltar, embora no plural e famílias também, né? Em termos aqui de estar no plural está tudo bem, mas nada a ver com o termo famílias. A concordância ali é com
cuidadores, né? Vou voltar para vocês a questão e eu vou repetir aqui, ó. Dê uma olhadinha. Com a mudança do perfil, tá vendo? Com a mudança do perfil das famílias, olha lá, cuidadores faltam. Então, faltam cuidadores em casa. O termo em destaque, né? O termo em destaque concorda em número com a palavra família. Não. Se fosse para corrigir aí a C, seria o termo em destaque, que é o faltam, concorda em número, claro, porque é concordância verbal, concorda em número com a palavra cuidadores. Ok, pessoal? Não ficou legal aí? Erradinha aí também é a nossa C, e nós estamos aí procurando a correta. Vamos ver aqui do que se trata, né? O item D, já coloquei para vocês, e nós já vamos saber, e aí depois o item E, e finalizar esta questão, né? Bom, o que nós temos aí no item D, né? Olha só, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde. O termo em destaque, que seria o enfrentam, o verbo enfrentar no presente do indicativo e no plural, né? Concorda em número com a expressão desafios ainda maiores, né? Olha só que o professor também fez uma troca e tentou enganar o candidato entre sujeito com objeto direto. Eu já vou colocar aqui, vamos trazer aqui para o nosso cantinho aqui da lousa, mais esta alternativa da questão da AOCP. Vamos verificar aqui? Eu vou colocar então assim, ó, né? É a D. Olha, as famílias, né? Olha lá, as famílias, logicamente aí no plural, as famílias que têm, o verbo ter aqui com o circunflexo, porque ele concorda com famílias, o sujeito dele é o quê? É o pronome relativo o quê? Mas o que representa o termo antecedente. Então, famílias têm. A concordância do verbo ter está bonitinho, né? Que tem idosos, vamos continuar aqui, né? As famílias que têm idosos acamados, aí colocou aqui, ó, enfrentam, né? E eu vou copiar para vocês aqui o finalzinho, porque ele está aí na questão. Enfrentam o quê? Olha lá, desafios. Só até aqui já foi suficiente. Só até desafios aí para nós. Bom, pessoal, leia primeiro, antes de eu colocar a tela grande, vamos ler ali, ó. Enfrentam o quê? As famílias enfrentam o quê? Desafios ainda maiores. Aí ele colocou assim, que o termo em destaque, no caso, o enfrentam, olha só, né? O enfrentam aí, concorda em número com a expressão desafios ainda maiores, né? Coloquei aqui, ó, desafios com reticências ainda maiores. Não, né? Nada certo aí. Vamos saber o que o professor fez, né? Então, eu tenho aqui famílias, né? Famílias que funcionam como sujeito, né? Eu vou fazer uma barrinha aqui, ó, que tem idosos acamados, que isso aqui é uma oração adjetiva que está no meio. O sujeito do enfrentam são famílias. As famílias enfrentam, né? O verbo aqui é transitivo direto, porque a pergunta para esse verbo é a seguinte: quem enfrenta, enfrenta o quê? Quem? Alguma coisa. O que as famílias enfrentam? Desafios ainda maiores. Objeto direto. E o que o professor da banca fez? Ele está dizendo que o verbo em destaque, o enfrentam, concordam com o sujeito desafios. Concordam com a palavra desafios. Não. Tudo mentira. Quando ele diz que o verbo concorda, né, com o termo desafios, ele está nas entrelinhas dizendo que desafios funcionam como sujeito. Nada disso. Não são os desafios que enfrentam as famílias. São as famílias que têm idosos acamados, são as famílias que enfrentam o quê? Desafios. Então, o professor da banca, da AOCP aí, nesta alternativa D, tentou confundir o candidato com a seguinte artimanha, né? O candidato acreditar que desafios
funcionam como sujeito de enfrentar. Aí você mudaria a semântica, além de estar uma análise sintática errada, né? Você está querendo dizer que os desafios enfrentam as famílias. E não são. São as famílias que enfrentam desafios. É claro que lá no texto você vai voltar, você vai ver que a semântica é esta. Mas aí no trechinho já está na cara que quem enfrenta desafios são as famílias e não o contrário. Não deu certo, né? A alternativa D aí também é errada. Restou para nós a alternativa E. Ela tem que ser a única correta. Eu já vou deixar aí para vocês. Aí, ela é a correta para nós. É o que sobrou. O professor da banca escolheu a última alternativa dessa questão como a correta. Mas vamos saber se este correto aí está realmente fazendo sentido. Vamos ler então? Olha só. É preciso que políticas públicas e profissionais de saúde ajudem os idosos a prevenir, diminuir dependências. Grifar aí o ajudem, que está no presente do modo subjuntivo, né? E vamos ver aqui. O termo em destaque concorda com políticas públicas e profissionais de saúde, que funcionam como sujeito desse verbo. Ó, é preciso que políticas públicas e profissionais de saúde. Realmente, o professor aqui escolheu um sujeito composto para concordar com ajudem, né? Eu vou até aproveitar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, nem vou apagar a D ali, mas eu vou colocar para vocês aqui então, olha, tá? Políticas, vamos colocar assim, né? Políticas públicas e profissionais, né? Olha lá. Profissionais de saúde, né? E profissionais de saúde, vou deixar bem aqui assim, ajudem, pronto, né? Só aqui já vai ser o suficiente para nós entendermos. Eu vou trazer com vocês aqui a tela cheia para mim, e olha só, né? Então, ele está dizendo na afirmativa que o verbo ajudar está concordando com políticas públicas e profissionais, né? Um momentinho só, que eu me esqueci aqui de colocar o de saúde, né? Rapidinho aqui, ó, profissionais então de saúde, que é o que vocês têm aí, e o ajudem. Pronto, até aqui vocês já estão vendo que vai ser aí o suficiente para nós entendermos a ideia. Muito bem, pessoal, olha só, políticas públicas e profissionais de saúde funcionando como sujeito, né, composto. Detalhe, os núcleos, mesmo sendo já sujeito composto, os núcleos já estão no plural. Seria mais difícil se eles estivessem no singular, né? Se fosse política pública e profissional de saúde, seria ajudem do mesmo jeito, né? Não adianta, o sujeito aqui é composto. Então, ó, ela, no caso aqui, elas e eles ajudem, né? Então, perfeito aí. Ou seja, a afirmativa E, ela traz, né? A afirmativa E, a alternativa E, melhor dizendo, ela traz uma afirmativa corretíssima. Vou devolver para vocês. Ela traz aí um comentário direitinho sobre a concordância verbal aí do verbo ajudar, né? Ele está aí dentro de uma oração subordinada substantiva, é uma oração subjetiva, ela funciona como sujeito do é preciso. O que é preciso? Oração principal. Aí vem a subordinada. Que políticas públicas e profissionais de saúde ajudem os idosos, tal, né? Certinho? Você teve aí direitinho a questão, esta questão aí da banca AOCP. Eu aconselho que você tome cuidado, né? Para quem visa a fazer provas da banca AOCP, e eu vou aproveitar aqui, meio que de quebra, esta questão já serve para treinar também
a FCC, a Fundação Carlos Chagas, mas muito bem elaborada aí, porque as duas trabalham essas ideias aí. Então tome cuidado que você teve aqui sujeito composto, você teve nessa única questão situação do verbo haver, como pessoal e como impessoal, sujeito partitivo, que é aquele sinônimo de sujeito coletivo, com determinante, olha quantas situações, né? Inversão aqui na D, de objeto direto no lugar de sujeito e vice-versa, né? Então a banca, ela pegou vários tópicos da concordância verbal e jogou, né? Descarregou em uma única questão aí da nossa, desta nossa prova aí, né? Do agente que nós tivemos aí de necropsia, tá bem? Então, tomemos cuidado, como eu disse mais uma vez. Daqui a pouquinho eu vou voltar, vou retomar a questão com vocês aí, ela está aí. E eu volto numa outra situação com vocês aqui, corrigindo mais alguma coisa para vocês da banca AOCP na parte de concordância, tanto verbal quanto nominal. Ok, pessoal? Até uma próxima vez nossa aí. Tudo de bom. Olá, pessoal, né? Professor Osmar de Português, e eu vou corrigir com vocês uma questão que fala sobre concordância. Nós vamos ver se é verbal ou nominal, ou as duas concomitantemente. Enfim, é uma questão da banca AOCP, e esta banca, geralmente, né, o forte mais dela é promover os eventos para concurso público na região nordeste, na região norte do nosso país. Enfim, vamos corrigir uma questão que fala sobre a concordância, tanto verbal quanto nominal desta banca. Eu vou colocar já na tela para vocês a Prefeitura do Recife, Secretaria de Saúde, Assistente Social, né, 20 horas, vocês têm aí. E eu não trouxe aqui para vocês o texto, né, pelo fato de ser uma questão literalmente gramatical, então a banca ela traz ali já o enunciadinho para nós, ela resgata, como todas as bancas fazem, de uma certa forma, ela resgata lá já do texto o trecho e fica fácil para resolver. Bom, ela diz no enunciado, como vocês estão vendo aí, ao passar a oração escuto, escuto está no presente do indicativo, eu escuto, né? Na primeira pessoa de singular, escuto os medos. Para a voz passiva sintética tem-se, né? É uma questão que envolve concordância, claro, é uma questão de voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela que vem com a partícula C. E por isso que quando você estuda concordância verbal, você tem um dos tópicos de concordância verbal, você tem o estudo lá da bendita partícula C, que ora pode ser índice de indeterminação do sujeito e ora pode ser pronome apassivador no caso de voz passiva. Isso envolve a questão de concordância, porque você tem, além da situação do estudo de voz passiva, você tem que se atentar para a concordância verbal, porque o sujeito ele vai fazer uma correlação com o verbo, em termos de concordância, logicamente, né? Então nós vamos acabar vendo aí essa situação. Claro, eu falei da partícula C como índice de indeterminação do sujeito e o C como pronome apassivador. Mas a partícula C ela tem tantas outras funções na nossa língua. Não é só isso, né? Bom, eu vou colocar aqui, vamos colocar então, ó, escuto, sujeito eu, né? Escuto os medos, certinho? Escuto os medos. Bom, ali está numa voz ativa. Por que eu sei que a voz é ativa? Porque eu vou descobrir o sujeito como agente da ação. Quem escuta aqui é o sujeito eu, que está oculto, né? Ah, lá, vamos deixar ele lá, né? O sujeito, ele está oculto, né? Eu escuto. E o verbo escutar é um verbo transitivo direto. Você vai fazer voz passiva, tanto analítica quanto a sintética, só com o verbo transitivo
direto. No caso da concordância, tanto na passiva analítica quanto na sintética. Você precisa tomar cuidado com este tópico, com a concordância. Inclusive, mais na voz passiva sintética, logicamente, né? Então, escuto aqui os medos. Eu não coloquei aqui ponto, porque é um trecho só que foi tirado, né? Enfim, e os medos aqui funcionam como objeto direto. Pronto, eu vou trazer para vocês a tela toda aqui para nós, e aí nós vamos agora resolver aquela situação. Vamos ver aqui do que se trata. Bom, a banca está pedindo para nós a voz passiva. Claro que de uma certa forma, como eu disse, você tem que tomar cuidado com a concordância do sujeito e o verbo, né? E olha, para fazer uma voz passiva, você, no caso de analítica, eu vou fazer as duas para vocês, né? O objeto direto vai virar sujeito, né? Vamos fazer aqui a voz passiva analítica. Então vai ser os medos, né? Agora o verbo escutar vai trazer aqui o verbo ser. Os medos são, né? Olha lá. Concordância com medos. Ó, os medos são. E o verbo vai para o particípio. Escutados. Também, né? O particípio tem flexão de gênero e número na voz passiva. Ele é invariável na voz ativa, na locução lá de particípio na voz ativa, ele é invariável. Mas locução verbal de voz passiva há de se fazer concordância verbal. Então, se aqui fosse, por exemplo, vamos dar um exemplo, se aqui fosse o medo só, o singular, seria o medo é escutado, né? Seria essa situação. Então, você vai ter, se fosse as inseguranças são escutadas. Olha o cuidado com a concordância verbal quando eu tenho uma voz passiva, no caso aqui, analítica, primeiramente, da voz ativa, né? Lá de cima, que o professor da banca, a OCP, tirou, supostamente, com certeza, melhor dizendo, do texto, né? Eu escuto os medos e os medos são escutados por mim, nela. Eu escuto, então, por mim. Pronto, aqui eu fiz uma voz passiva, mas ela é uma voz passiva analítica. Por que analítica? Porque ela tem locução verbal. Olha lá. São escutados é uma locução verbal de voz passiva analítica. Bom, eu vou trazer a questão, olha só. Voz passiva sintética. Mas, professor, a banca está pedindo sintética. Tudo bem, eu fiz aqui para vocês a analítica, né? Passo a passo, para vocês entenderem que você tem que estudar no português 2 tipos de vozes em termos de passiva. 2 tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. E os 2 tipos implicam o quê? Implicam concordância verbal, né? Então aqui os medos, eu vou colocar para vocês aqui, né? Os medos, que lá na voz ativa era sujeito, era objeto direto, virou sujeito. Olha lá, os medos são escutados. Agora que vem, né, o que realmente a banca pediu, a voz passiva sintética, né? Escuto os medos, então vai ficar assim, né? Escutam, com a partícula C, mas olha o verbo no plural. Escutam-se os medos. Certinho? É como se você dissesse: eu vendi a casa foi vendida por mim, vendeu-se a casa, né? Se fosse plural, eu vendi as casas foram vendidas por mim, venderam-se as casas. Aqui também, eu escuto os medos, voz ativa, os medos são escutados por mim, voz passiva analítica, e escutam-se os medos. Vou colocar aqui, então, voz passiva sintética. Não há outra opção. Outra opção, além dessa, vai
se traduzir em uma única resposta. Erro, errou e acabou. Não há outra conversa aqui. Aqui o cálculo é perfeito, né? Então, se aqui fosse o medo, então seria escuta-se o medo. E por que eu deixei o verbo no presente? Porque o verbo na voz ativa está no presente. O verbo ser na voz passiva analítica também está no presente. Eu não posso mexer no tempo verbal. Voz passiva sintética, escutam-se os medos. Esta é a opção que nós vamos ter que achar aí, né? Bonitinho, olha aqui certinho. E tomar cuidado, por que o escutam está no plural? Porque os medos, cuidado, os medos não funcionam mais como objeto direto. Agora, na voz passiva, o objeto direto da ativa, ele vira sujeito, né? Ele vira sujeito. Então, olha só, os medos aqui funcionam como sujeito. Daí, pessoal, a concordância verbal que precisa acontecer, né? Entre o seu sujeito e o verbo. Escutam-se os medos. Se fosse o medo, seria escuta-se o medo. Muito cuidado com o erro de concordância verbal em voz passiva sintética. Nós fazemos demais esse erro, né? É um tal de vende-se verduras, compra-se casas, aluga-se apartamentos. Tudo errado, gente. Verduras, casas e apartamentos aqui nos meus exemplos estão no plural, né? Então tem que ser o quê? Vendem-se verduras. Ou então no singular, vende-se verdura, né? Compram-se casas ou compra-se casa. Olha a concordância verbal dentro do estudo da voz passiva sintética, né? Certinho? Alugam-se apartamentos. Aluga-se apartamentos, né? Alugam-se apartamentos e aluga-se apartamento. Eu tenho que tomar cuidado. Quando eu tenho verbo transitivo direto com a partícula C, eu estou diante de uma voz passiva sintética. Daí eu tenho que tomar o meu cuidado, muito cuidado, com a concordância verbal. Aqui na analítica não erramos tanto. Você vê na cara, os medos são escutados. Mas aqui, para acharmos que é escuta-se os medos, rapidinho, e aí, de bobeira, podemos perder a questão. Vamos olhar então? Olha só, eu deixei lá para vocês, olha só, vou colocar aqui do ladinho para acompanhar com vocês. De cara, né? Eu escuto os medos e tem A. Escutam-se os medos. Pronto, o professor já deu aí para nós a alternativa corretíssima. Aí ele vai ter que inventar, ele tem mais 4, né? A banca trabalha A, B, C, D e E, então ele tem que inventar 4 erros aí, 4 erros. Ele já colocou tudo certo no item A. Olha o item B, escuta-se os medos, é o que fazemos o tempo inteiro aí fora no nosso dia a dia. Lá vende-se verduras, aluga-se casas, compra-se apartamentos e vai esse monte de coisa aí, né? Muito errado. No item B você tem uma voz passiva sintética também. Está na voz passiva sintética igual A. Mas está com um erro de concordância. O que joga fora o item B? O erro de concordância verbal. Ok? Então, aqui na ideia, além de você estar recebendo dicas do que é uma voz passiva sintética, você está vendo como que ela funciona dentro do estudo de concordância verbal. Então, erro de concordância verbal, escuta no singular e medos no plural. Você teria 2 formas de corrigir a B. Escuta-se o medo, ou você conserta aí o sujeito, como eu acabei de fazer, escuta-se o medo, ou você conserta o verbo, escutam-se os medos, que é o que já encontramos no item A, né? No item C, os medos se escutam. Não, eles escutam entre si. Aí foi feita uma voz reflexiva recíproca, como se um medo escutasse o outro. Nada a ver. Foge aí da ideia. Imagina, quem escuta
aí seria o eu lá na voz ativa. Então ficou bem errado aí o item C. E não é voz passiva e nem voz ativa. O item C é voz reflexiva recíproca. O professor mudou de voz, ele não tinha muita coisa, ele tinha que pegar opções aí para camuflar a questão correta que está no ar. É uma armadilha que ele arrumou aí. Então os medos se escutam, não é como se você dissesse, eles se xingaram, eles se abraçaram. É voz passiva, voz reflexiva recíproca. Não temos aí voz passiva sintética na C. Na B ainda você tem voz passiva sintética, com erro de concordância. D, os medos são escutados. É uma voz passiva. Olha o item D. Vou voltar aqui na lousa aqui, ó. O item D, os medos são escutados. Está corretíssima, é uma voz passiva. Só que a voz passiva analítica. O enunciado pede o quê? Sintética. Bem espertinho o professor aí. Vou trazer a tela aqui para vocês. Aqui, ó. Os medos são escutados. Ele não colocou aí nem o por mim, porque, né? Eu escuto. Ele nem colocou o agente da passiva. Mas ele fez metade dela certinho, ó. Os medos são escutados. É uma voz passiva, mas ela é analítica. O enunciado pede o quê? Sintética, né? Olha que esperto aí o professor. Voltando aí para nós, então, a última, né? Só para saber, escutados são os medos. Ele repetiu o que está no item D, só mudou as coisas de lugar. Olha lá, os medos são escutados, os medos são escutados no item E. Ele mudou de lugar, ou seja, o item D e o item E, tudo igual, né? Não alterou nada aí, né? Certinho? Ele poderia ter colocado na E, escutam os medos. Fazer uma voz ativa com sujeito indeterminado, talvez ficaria até mais aguçante ainda. Mas, enfim, bem elaborada, está aí a alternativa A, né? O professor aqui solicitou, o professor da banca AOCP, ele solicitou qual seria a voz passiva sintética da ativa escuto os medos, e isso implica a concordância verbal que você tem aí no item A. O perigo aí é o item B, mas está com erro, inclusive de concordância. Nós temos aí um erro de concordância na B. A A ficou certinha aí para nós. Ok, pessoal? Até a nossa próxima, que eu volto aqui com esta banca, a AOCP, para fazer mais alguma correçãozinha com vocês no que diz respeito à concordância e a forma como esta banca trabalha este tópico em língua portuguesa, ok? Abração a todos. Olá, pessoal, estou aqui com vocês, professor Osmar de Português, para mais uma vez aqui corrigir uma questão da banca AOCP. Daqui a pouco eu já vou deixar na tela a questão com vocês. E é uma questão que envolve o estudo de concordância em língua portuguesa. Vocês sabem que a concordância na nossa língua, tanto a verbal quanto a nominal, ela tem ali um universo, né? São várias formas, tipos de sujeito, né? Você tem aí várias situações, no caso da verbal, né? Voz ativa, se a voz é passiva, analítica ou sintética, enfim, há um monte de situação aí que envolve a parte de concordância verbal. E a nominal também, né? A questão de adjetivo, pronome com verbo, se a palavra é adjetivo ou pronome, ou se ela não é mais, se agora ela virou advérbio. Enfim, a parte de concordância é uma parte um pouco extensa da nossa língua, se bem que não traz uma grande complexidade. Nós temos coisas mais complexas no português para ver, mas é algo que envolve um certo cuidado, implica um cuidado aí, estudar concordância, tanto verbal quanto nominal, para os nossos concursos. Eu vou passar para vocês então aí na tela esta questão, a banca AOCP, né? E você tem aí analista administrativo, né? O FC de Sergipe, Sérgio aí, e na área da administração, né? A Universidade Federal, ela também trabalha com eventos de produção
de concurso público, né? Geralmente na área Nordeste e Norte, né? A OCP, né? No caso, esta banca. E vamos ver aqui, assinale a alternativa cuja estrutura sintática aceita outra concordância verbal. Então o enunciado já trabalhou, o professor da banca já está falando na cara, olha, ache uma alternativa que pode também, né, aceitar uma outra opção de concordância verbal. Então não é nada nominal aí, é verbal. Então eu vou ler aqui o item A. Caso eu vejo uma determinada complexidade na alternativa desta questão, eu trago aqui para a nossa lousinha aqui e faço um pequeno comentário para ajudá-los aí. Vamos verificar então. Olha, o item A, né? A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo até o cumprimento de todas as regras e normas. E lá está dizendo, assinala a alternativa cuja estrutura sintática aceita outra concordância verbal. Ah, professor, como que eu devo agir numa questão dessa? Gente, concordância verbal, você vai olhar os verbos, se ele pode ficar tanto no singular ou no plural. Vamos olhar então ali. A vida em sociedade impõe. Não, você não pode colocar impõe, passar o verbo para o plural, porque a vida impõe, né? Condutas que vão. Agora, vão, quem é o verbo ir no presente? Quem que vai aí, né? Condutas. O sujeito aí é o quê? Então, condutas vão. Não dá para colocar condutas vai, né? Não há como aí no item A. Eu vou até analisar aqui para vocês, ó. Mudar a cor aqui, né? Então, vou colocar aqui no item A. Eu vou dizer então para vocês. Daqui a pouco eu trago a tela toda para você verificar geral aí. Olha, a vida impõe, certinho? Não pode ser no plural. Você tem este caso aqui no item A. Depois você tem aqui à frente. Nós temos condutas, né? Olha lá. Nós temos aí condutas que vão, né? Também aqui, ó, né? O vão não pode ficar condutas que vai, porque o sujeito do vão aqui, né, é o quê? Certinho? O sujeito aqui do vão é o quê? E o que está representando, pelo sistema de anáfora, está representando ali condutas. Ele repete, condutas que vão. Então, condutas vão. Né? Não há como, você não tem outra opção, conforme está sendo solicitado, né, no enunciado, para achar uma alternativa em que você tenha uma outra opção de concordância verbal. Tá? Só para vocês olharem aqui o que eu fiz no item A, olha só, a vida impõe e condutas que vão. O sujeito do vão, né, o sujeito do vão é o termo condutas, porém representado pelo pronome relativo que. Dentro do que está uma representação no plural. Então, sujeito é plural. É claro que o que é neutro, o que é invariável. O que não vai para o plural, né? Ao menos que aqui fosse as quais. Olha lá, né? Certinho? Então, condutas as quais vão, né? Então, você pode trocar pelo relativo às quais. Ou seja, pessoal, eu tenho no item B uma outra opção de concordância e que mantenha na norma padrão culta, na norma correta? Não, eu não tenho. Tá? Então não é o item A aí. Eu preciso analisar com vocês o item B, olha lá, e vamos saber se nós temos esta opção aí, como eu fiz ali no item A para vocês. Vamos lá. Olha, desta forma, não cabem atitudes individualistas. Então, eu já achei aqui o verbo caber. Eu vou colocar aqui, não cabem atitudes, né, individualistas. Vamos ver se há mais verbos aí. Egoístas, etc. Até porque o enunciado não grifou nada, né? As alternativas não trazem nada grifado. O enunciado diz,
para você olhar a estrutura sintática e olhar o que pode ser possível uma outra opção aí de concordância verbal, né? Então, você precisa analisar pelo menos parte dos enunciados aí do A, B, C, D e E, né, das alternativas, pelo menos a parte que envolve verbos. Eu vou trazer aqui comigo e vamos olhar aqui na lousa, vamos verificar. Olha, não cabem atitudes, né? Não adianta. O que não cabe? Atitudes, sujeito, né? Certinho? Então, não pode colocar aqui não cabe. Atitudes não cabe, e também não vai caber isso na concordância da língua portuguesa e norma padrão, nem pense. Sujeito no plural, então verbo também no plural. Eu não tenho uma segunda opção, né? Uma segunda opção aqui seria deixar o verbo no singular, só que essa segunda opção vai traduzir em erro. Você errou e acabou. Atitudes não cabe, errou, né? Então, não cabem atitudes, né? Eu vou voltar lá a nossa telinha da questão e vamos analisar aqui item por item, vamos saber aí do item C, só para a gente ter uma noção se isso vai estar correto ou não. A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, né, a fim de fiscalizar as nossas atitudes. Eu vou colocar aqui o item C, ele diz o seguinte, ele diz a grande, né, maioria, né, de nós, olha só, né, a grande maioria de nós ainda precisa, né, pronto, eu já cheguei ao verbo, então eu já tenho aqui o que se diz concordância verbal. Voltando ao enunciado, assinale a alternativa cuja estrutura sintática, ou seja, a estrutura sintática da alternativa, aceita outra concordância verbal. Já coloquei aqui na lousa, eu vou trazer aqui a tela toda para vocês, e olha só, pessoal, né? Vamos já fazer um círculo aqui e um ok, porque o item C aí, ele vai nos trazer uma opção a mais. São duas opções aqui de concordância verbal, duas corretas. Veja bem, a grande maioria é um sujeito, né? Muita gente fala sujeito coletivo, tudo bem, né? Vai dar na mesma situação, né? Vai sair na mesma situação. Mas é um sujeito aqui partitivo, né? E o sujeito partitivo, ele está com determinante, né? A nossa banca aqui, no momento, a AOCP, ela trabalha bastante esta estrutura de sujeito coletivo com determinante. Então, tome cuidado aí, você que for prestar algum concurso público da AOCP, no caso de concordância verbal, cuidado com o sujeito coletivo, o sujeito partitivo com determinante. Você tem mais de uma opção. Então, a grande maioria de nós precisa, o precisa aqui, concordando com a grande maioria, certinho? Eu vou tirar as reticências aqui, mas também poderia ser aqui, precisamos, viu, gente? Viu? Não seria erro com o de nós, a concordância, olha que perfeito, a concordância com o de nós. Como se você dissesse, a grande maioria das pessoas está preocupada ou estão preocupadas. Eu fiz a concordância. A grande maioria está preocupada e das pessoas estão preocupadas. As duas formas, no nosso português de hoje, são corretas. Então, a grande maioria de nós ainda precisamos, ok? Esta alternativa, ela traz uma opção, digamos assim, uma opção a mais e de forma correta, segundo a norma culta padrão da língua portuguesa, né? Não tivemos esta possibilidade no item A, não tivemos no item C, indubitavelmente não vamos ter essa opção na D e na E. Eu nem analisei com vocês ainda, eu já estou dizendo isso, porque nós já encontramos aí a opção aí corretíssima
conforme pede o enunciado. Na estrutura sintática da frase com sujeito, partitivo e um determinante, você tem ali a concordância com o partitivo, precisa, igual à questão deu no original, e também com o determinante de nós, e nós então o quê? Nós precisamos. Eu vou trazer a questão de volta para vocês. Olhe lá, veja bem, olha lá, a grande maioria de nós ainda precisa de polícia. A grande maioria de nós ainda precisamos de polícia, certinho? Olha que legalzinho, alternativa C, muito bem bolada, muito bem feitinha aí para nós, né? E eu vou olhar aqui para vocês o que o professor da banca fez com a D e depois com a E, e nós encerraremos aí a nossa análise desta questão de concordância da nossa banca de hoje, a OCP. Vamos olhar lá? Vamos ver. Ninguém há, né? Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, eremita, insulado, olha só, insulado de ínsula. Ínsula do latim quer dizer ilha. Estar insulado é estar ilhado. Por isso, península é uma parte do continente que é quase uma ilha, né? Pen, quase, ínsula, ilha. Então, um eremita insulado, ou seja, ilhado de tudo e de todos. Ninguém há, olha o sujeito ninguém, né? Há que consiga. O verbo haver aqui, aí ele é auxiliar do verbo conseguir. Ninguém há que consiga. Está certinho. Não há outra opção. Nada de ninguém aí, pelo amor de Deus, né? Certo? Então, ninguém há que consiga viver, né? Então, ninguém há de viver, né? Tal qual, olha o elemento de comparação, tal qual, igual a um, né? Ermitão, igual a um eremita, né? Ou seja, insulado, ou seja, ilhado, isolado de tudo e de todos. Bom, gente, bem tranquilo aí, eu vou colocar aqui para vocês, mas bem na cara, olha lá, né? Ninguém há que, né? O verbo haver aqui, tendo como sujeito o ninguém. O verbo haver aqui não está no sentido impessoal, não, né? Há que consiga, né? Olha lá. Pronto, há que consiga viver. Eu não vou nem continuar aqui a nossa, o período do item D, porque ficou muito, né, na cara, está aqui, né? Ó. Há que consiga viver. Toda essa estrutura verbal concordando com o ninguém, que é um sujeito, ninguém é um pronome indefinido, neutro aqui, no singular. Então, ele vai ficar aqui, o verbo haver vai ficar, então, aqui no singular. E o consiga também, né? Se fosse aqui, por exemplo, algumas pessoas, né, certinho, no caso, consigam viver. Aí seria diferente, né? Então, hão que consigam viver. Mas não deu certo aí, porque você tem o ninguém e nós não temos outra opção. Vamos ver aqui, vamos voltar a nossa questão e vamos saber aí do item E. Olha só, vamos lá. As nossas atitudes, a sós, tendemos a infringir, a violar. Então, fácil, sujeito oculto nós, do verbo tender, né? Olha, muito fácil. Vou colocar aqui na mesma cor, olha só, né? O nós não aparece, eu vou escrever aqui entre parênteses, e analisando para vocês como sujeito oculto. Então, nós, você tem aí o a sós, né? É uma expressão adverbial. Nós tendemos, o verbo tender, que seria inclinar-se, né? Ter uma predisposição. Tendemos a infringir, né? Cuidado aí com o infringir, de infração, né? Então, cometer alguma coisa que vai contra o estado normal. Tem até depois ali a violar, você vai perceber que a ideia é essa. Então, existe nós, aqui não há outra situação, a menos que você mude o sujeito. Mas aqui, para o nós, além de tendemos, eu tenho outra coisa? Eu não tenho. Aqui, o nós,
além de precisamos, eu tenho preciso? Tenho, porque aqui se trata de um sujeito partitivo, aí é outra história. E o de nós aqui como determinante. Aqui não, né? O sujeito do tendemos, aqui o nós. Não temos outra opção de concordância de forma correta na E, na D, na A e também na B. Só na alternativa C, porque o professor da banca, a OCP aí, o professor da nossa banca, ele trabalhou o tal do sujeito coletivo, né? Ou seja, o sujeito partitivo, né? A maioria de nós, a maior parte de, enfim, a regra acaba sendo a mesma. Com coletivo ou partitivo com determinante, você tem lá duas opções de concordância. Como se você dissesse, né? Um grupo de pesquisadores chegou, um grupo chegou e um grupo de pesquisadores chegaram. Ó, de pesquisadores chegaram. Você tem aí duas concordâncias normal. Só vou voltar ali para vocês. A alternativa correta foi aí a nossa C, como eu já disse para vocês. Bonitinho, certinho aí. Lá em cima vocês têm o logotipo desta banca, a OCP. É uma questão dela, né, analista administrativo aí, e trouxe para nós este raciocínio de concordância verbal. Ok, pessoal? Até a nossa próxima, com mais um comentário de uma outra questão envolvendo aí a banca, a OCP. Até mais. Olá, pessoal, professor Osmar de Português, e eu vou corrigir com vocês uma questão que envolve concordância. Depois nós vamos ver no decorrer da questão se a concordância é restritamente verbal ou se ela é restritamente nominal, já que são dois tópicos que se estudam em português de concordância, pode ser a verbal e a nominal, são dois tópicos estudados, ou se a questão envolve concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, os dois tópicos, né? É possível as bancas fazerem esse tipo de coisa, trabalhar tanto a verbal quanto a nominal. Isso vem muito de enunciado, tomar cuidado. E a banca nossa em questão aqui hoje é a OCP, né? E esta banca trabalha muito bem as questões suas aí de concordância, tanto verbal quanto nominal. Ela realmente busca lá no estudo de concordância aqueles casos mesmo que você precisa estudar e para não confundir aí a questão de tipo de sujeito, verbo haver, né? Distanciamento de núcleo de sujeito com o seu verbo, enfim, tomar cuidado com as questões da nossa OCP, desta banca, e ela faz um trabalho sério, pelo menos na área de português, trabalha as questões muito bem elaboradas. E eu vou corrigir com vocês uma questão, já vou aqui na íntegra colocar a questão inteira para vocês aí na tela, né? A assistente administrativa, né? Uma questão de 2017, e vocês têm aí. E ela pede o seguinte: assinale a alternativa correta. Olha o que nós temos aí para esta questão. Nós temos um enunciado que não diz o que a banca, vamos dizer assim, vai pedir. Né? Ela assinale a alternativa correta. E você está vendo que as alternativas, elas estão cheias, né? A banca aqui meio que fazendo uma semelhança com a banca FCC, a banca Fundação Carlos Chagas, a banca VUNESP, elas trabalham excertos, né? Grandes. Você tem aí 3, 4 linhas, digamos assim, para você analisar para cada alternativa da questão. Então, de duas uma, né? Se a questão não for difícil e trabalhosa ao mesmo tempo, ou ela é difícil ou ela é trabalhosa, talvez não seja uma questão tão difícil na área de concordância. Porém, você só de olhar assim, puxa, professor, já é assustador, porque olha a distância, A, B, C, D, né? Olha quanta coisa para ler. Mas, né, no caso aqui, fazendo de conta, nós não sabemos o que está pedindo, porque o enunciado não falou, né? Sabemos que é uma questão de concordância. Eu vou analisar para vocês aqui.
lá na prova você já vai perceber, logo na alternativa A, você já vai começar a desconfiar, olha, isto aqui é uma questão de concordância. Então, geralmente esta banca, ela vem batendo em todas as alternativas o mesmo tópico de concordância. Ela muda conceitos ali dentro, vários subitens de concordância, mas ela acaba trabalhando já o que ela diz no item A, você vai vendo, puxa, é de concordância. Eu estou dizendo isso porque o enunciado não diz nada para você, não diz nada para mim aí, o que vai trabalhar. Vamos ler aí o item A? Vamos lá. Olha, no excerto, claro, tirou do texto, né? Eu não coloquei aqui o texto para vocês, porque é uma questão puramente gramatical e não precisa voltar, porque a OACP, ela tem a mania, graças a Deus, de trazer, né? Ela tira do texto, ela traz na alternativa, fica mais fácil para o aluno em questão de tempo, né? Ele acaba ganhando mais tempo aí. Então vamos lá. No excerto, os seus instantes de lazer e diversão têm que obrigatoriamente ser vistos por todos. O verbo destacado está acentuado, vocês estão vendo que o tem, vou até colocar aqui, ó, né? No item A, vocês estão vendo, vou colocar aqui embaixo, depois eu apago aqui lá, eu vou fazer um comentário com vocês. O tem está com circunflexo. E o verbo ter na terceira pessoa do plural do presente do indicativo precisa aparecer com o circunflexo. E isso é dado por conta de ser a seguinte justificativa. Você tem um acento diferencial. É ele que vai marcar que o verbo está no plural, porque a ortografia e o som são os mesmos para a terceira do singular. Ele tem, eles têm. Então, só a ortografia para saber se você realmente respeitou a regra de concordância. Então, olha só o que a banca diz. O verbo destacado está acentuado, pois concorda com o sujeito, cujo núcleo está no plural. Então, olha só, os seus instantes de lazer e diversão, eu vou colocar aqui, eu vou escrever para vocês, olha só, os seus instantes, né, gente, ó, certinho? Então, vamos colocar aqui, os seus instantes de lazer, né, e diversão, certinho? Tem, né? Pronto, né? Aqui já foi, só até ali já foi o suficiente. Eu vou trazer a tela toda para nós aqui e vamos analisar. Olha só, o tem, né? O tem, ele se encontra aqui no plural, porque ele está concordando aqui com o sujeito. Né? Todo isso aqui, ó, funcionando como sujeito. Mas olha o núcleo, né? O núcleo está aqui no plural. Ou seja, instantes tem, certinho? E justamente lá na alternativa, a banca, ela trabalha afirmativas. Você precisa ler as afirmativas e descobrir qual que está correta. E lá na afirmativa, em que ela fala que o tem está com o circunflexo, ou seja, está com o acento para marcar o seu plural e concordando com o sujeito no plural, sim, a afirmativa aí está tranquila. Eu vou devolver, olha só. O verbo destacado está acentuado, pois concorda com o sujeito, cujo núcleo está no plural. Olha lá, o sujeito é quem? Os seus instantes de lazer e diversão. E instantes é o núcleo que está no plural. De cara, aí já vou apresentar para vocês, logo de cara, o professor já trabalhou aí a nossa alternativa como a correta no item A. Já ficou aí para a gente no item A, então, esta alternativa. Né? Lá, bonitinho, certinho aí. Mas vamos saber aqui, já vou colocar aqui, ó. Vamos saber o que ele aprontou aí como artimanha para enganar os candidatos desta prova aqui, no item B, C, D e E. Vamos lá? Olha, a conjugação do verbo destacado a seguir está incorreta, pois ele deveria estar no singular, por concordar com a comunicação. Vamos ver se a afirmação condiz ou não condiz, né?
A internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses. Então, vou colocar aqui o finalzinho para vocês. Ó. Grupos que tenham, né, os mesmos interesses. Né? Ele colocou aí o finalzinho para nós ali no item B e terminou aí, vou colocar reticências aqui, e ele está dizendo que o verbo tenham, olha lá, vamos grifar? Que o verbo tenham está errado, porque o verbo tenham precisaria concordar com aí o termo, né? Incrível, lá, ele comenta, né? A conjugação do verbo destacado a seguir está incorreta, pois ele deveria estar no singular, para concordar com comunicação, né? E não é verdadeiro isto. Vou trazer aqui para vocês. Olha quem é o sujeito do tenham. É o que? É o pronome relativo que. O pronome relativo que, ele tem função de sujeito. Acontece que ele busca o seu antecedente grupos. Então, se você disser, o sujeito do verbo ter é o termo grupos, sim, porém representado pelo que. A palavra grupos está repetida aqui dentro, né? Grupos que tenham, ou seja, grupos tenham, né? Então, a nossa alternativa já vimos ali, a correta que é A, e a B aí trouxe uma situação enganosa, uma afirmativa mentirosa. Não é comunicação que é o sujeito do tenham, né? O sujeito do tenham aí realmente é a palavra grupos, mas dentro do que? Então, aqui na oração adjetiva. Então, o que, pronome relativo, e tem a função sintática de sujeito para nós. Olha que perfeito aí, bem elaborada, estou devolvendo a questão para vocês, bem elaborada aí, a alternativa B. Vamos aqui saber da C. Vamos lá, em aquelas, ele colocou aí, tirando também para nós a do texto, logicamente, em aquelas em que o autor, antes de comer um prato ou uma iguaria especial, fotografa e já a lança na rede, como a dizer que está podendo, né? O lança, aí grifado. O verbo destacado está no singular, porque concorda com iguaria especial. Tem que tomar cuidado aqui que não é iguaria especial que lança. Quem lança aqui, então, logicamente, o autor. Olha só. Aquelas em que o autor, antes de comer um prato ou uma iguaria especial, o autor faz o quê? Ele fotografa e ele lança. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui o item C, só para fazer um comentário aqui, né? Então ele vem dizendo, olha lá, o autor, eu vou abreviar aqui para ficar mais rapidinho, né? Olha lá, o autor, aí ele usa o verbo comer, né? Ó, certo? Ó. Comer, né? Um prato, né? Comer é um prato, né? Certinho? Ou uma iguaria, né? Ou uma iguaria. Olha só, uma iguaria especial, né? Uma iguaria especial. Aí vem, fotografa e lança, né? Aí é o verbo lançar, né? Que está em destaque para nós, tá? E aí ele faz o comentário que o verbo está no singular porque concorda com iguaria especial. Eu vou voltar aqui para vocês, só para vocês saberem. Olha só, nada disso. Olha quem é o sujeito, ó. O autor, antes de comer um prato, o que o autor faz, né? O autor fotografa e o autor lança, né? Então, o autor, que é o sujeito, um prato ou uma iguaria especial funciona como objeto direto do verbo comer. O autor comer o quê? Então, o termo escolhido pelo professor da banca e colocado como sujeito, né? Como concordância do lança,
nada a ver, né? Quem lança e também quem fotografa aí no excerto, no trecho tirado, é o autor, né? Iguaria especial é objeto direto do verbo comer. Vou devolver para vocês aí. E nada feito aí para nós, a estrutura aí não deu certo aí para o item, né? Para esse item C. Vamos saber então aqui o que aconteceu com o item D. Eu já vou deixar aqui, ó, né? E se eu tiver que comentar com vocês, eu venho e comento, porque é interessante saber as artimanhas do professor. Você acaba lendo o cérebro dele na questão. Eu vou ver o que esse professor aprontou nesta questão, qual foi a intenção dele para tentar aí fazer as armadilhas, né, para os candidatos. Vamos ver aí o item D. O termo em destaque, né, no excerto a seguir deveria estar no gênero feminino, comunitária, para concordar com mídia. Então vamos lá. A internet não é uma mídia, mas um sistema de comunicação comunitário, né? E aí ele está dizendo que o termo aí deveria estar no feminino, né? E para concordar com mídia, não é a mídia comunitária aí dentro do contexto. O contexto aqui já dá para você perceber, olha. Só, vamos ler novamente, ó. A internet não é uma mídia, mas a internet é o quê? É um sistema de comunicação comunitário. Sistema comunitário. Acho que ficou aí, né? Bem fácil, então não teria que passar para o feminino. Vou até marcar aqui para vocês. Então nós temos aqui, é um sistema, tudo bem? A concordância é com sistema. Sistema de comunicação comunitário, né? Certinho? E vamos analisar aqui. Eu vou trazer a tela toda aqui para mim, que eu quero fazer um comentário muito importante aqui, né? Sistema de comunicação comunitário, né? Então, o comunitário aqui concordando com o sistema. Lógico, também, se o contexto quisesse, poderia colocar comunitária, mas concordando com comunicação, né? Então, o sistema pode ser comunitário e a comunicação comunitária, né? Mas não a palavra que ele resgatou, vou trazer para vocês. Aí ele fala lá que comunitária teria que ficar no feminino, até poderia sim ficar aí no feminino, mas desde que ele comentasse que a concordância seria com comunicação comunitária, mas com mídia não, ok? Então resolvido aí, e ela está aí com problema, ela tem erro também. Vamos ver aqui o que aconteceu com a E. No trecho, mesmo protegidos na redoma da interatividade, continuamos sós. Nós continuamos sós. Ali onde apenas a solidão nos alcança. O termo destacado deveria estar no plural, pois sintaticamente concorda com o pronome oblíquo nos. Um absurdo isso aqui, porque o pronome oblíquo nos é um pronome oblíquo átono, e pronome oblíquo não funciona como sujeito, né? Os pronomes do caso reto que funcionam como sujeito. Então, não deu certo aí. Eu só vou colocar aqui para vocês o item E, que vale a pena olhar aí a armadilha do professor. Ele colocou então aqui a solidão. Olha lá. Apenas a solidão, né, nos alcança, né? Eu acho que ficou aí bem tranquilo, aí ficou bem fácil para vocês esta ideia. Só vou trazer aqui a tela comigo, tá lá, né? E ele diz o seguinte, que o alcança deveria concordar com o nos, né? Imagina, né? Nem se aqui fosse nós, que nem nós poderia, né? Mas nós alcançamos. Então não há aqui esta ideia. O sujeito aqui do alcance é solidão. Solidão é um sujeito do alcança. E o verbo alcançar é um verbo transitivo direto. A solidão alcança quem? Alcança a nós.
nos alcança. E nos alcança aqui funciona como objeto direto. O professor da banca tentou aí enganar o candidato desta prova, em que o alcançar deveria concordar com o objeto. Imagina, né? Concordância verbal, nada a ver com o objeto direto, e sim com sujeito. Olha só, né? Aqui apenas a solidão nos alcança. Ela alcança a nós, então nos alcança, ok? Mas já vimos ali toda a concordância no item A, lembrando que esta banca, a OCP, ela trabalha afirmativas A, B, C, D e E, né? E dentro das afirmativas, ela coloca ali para nós, dentro dessas alternativas, ela coloca afirmativas para você olhar, você tem que analisar dentro do conceito solicitado, se esta alternativa está mentirosa ou verdadeira, né? No caso, vou devolver a questão, olha lá, assinale a alternativa correta. Então, ela deu para nós aí cinco afirmativas dentro, logicamente, das 5 alternativas da questão, e você precisaria analisar aí, é necessário analisar uma a uma e verificar qual alternativa está condizente, não está sendo mentirosa, ok? E nós descobrimos o item A, alternativa A, como a correta, claro, aqui no quesito concordância verbal, e também houve aí concordância nominal, no caso do item D, comunitário com comunitário, isso é concordância nominal. Realmente a banca trabalhou as duas concordâncias, a verbal e a nominal, em uma só. Ela pôde fazer isso porque o enunciado nem diz que é uma questão de concordância, né? O candidato só iria descobrir ao analisar aí item por item. Analisando o A, o B, ele já iria perceber que era puramente concordância verbal e também nominal. Ok, pessoal? Certinho aí. Mais uma questão de concordância corrigida para vocês. Esta questão da nossa banca AOCP. E até uma próxima vez com mais alguns comentários com esta banca, talvez alguns outros temas ou até o mesmo dentro da matéria de língua portuguesa. Um abração aí a todos, ok? Tchau.